Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo aguarda sinal da Casa Branca para tratar das tarifas impostas sobre os produtos brasileiros. Alexandre de Moraes proíbe Jair Bolsonaro de se expressar. Perícia diz que conteúdo em pendrive de Bolsonaro é irrelevante para a investigação. Governo deve favorecer empresários para evitar alta dos preços no Brasil. Cantora Preta Gil morre aos 50 anos durante um tratamento contra o câncer. Jovem morre após comer bolo supostamente envenenado. E os gols do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo brasileiro inicia a semana aguardando um sinal da Casa Branca para começar as negociações sobre as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os setores do agronegócio mais afetados contrataram escritórios nos Estados Unidos para tentar chegar a uma solução. O governo federal tem o entendimento que já fez a parte dele enviando as cartas ao governo americano. Mas desde os envios, os Estados Unidos ainda não se posicionaram formalmente sobre o futuro da questão. Se não houver conversas entre as duas partes a partir da sexta-feira da semana que vem, os produtos brasileiros importados pelos norte-americanos serão taxados em 50%. Segundo Itamaraty, primeiro é preciso saber qual orientação a Casa Branca dará ao representante comercial dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Brasil teme ficar sem resposta. Isso porque diplomatas brasileiros consideram que os canais diplomáticos estão fechados em todos os níveis e que também não há interlocutores. Até mesmo o Congresso brasileiro sofre as consequências. A comitiva de deputados e senadores que pretende embarcar na próxima sexta-feira para Washington com o objetivo de negociar o tarifaço ainda não tem certeza se será recebida por alguém do governo americano, com força para negociar. A força dos empresários pode trazer um novo ar de esperança para o Brasil. Uma iniciativa por parte dos produtores de açúcar, café, carne e suco mirou os escritórios de lobby nos Estados Unidos para tentar costurar uma solução. Os empresários vão argumentar que o tarifaço de Donald Trump ameaça os empregos nos Estados Unidos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de obrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica repercutiu entre os brasileiros. A maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou por manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo Moraes, as condutas de Bolsonaro e do filho Eduardo caracterizam flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania. Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Nas ruas, as opiniões sobre as medidas foram divergentes. Acho que há um pouco de injustiça, né? Até porque o caso de golpe que eles falam, aquilo não foi um golpe decretado por ninguém. Havia uma manifestação popular, né? Na qual se infiltrou muita gente do outro lado, né? E vieram os problemas. Então eu acho que há muita injustiça nisso daí. Eu vejo como finalmente a justiça sendo feita, o povo brasileiro... Infelizmente, eu sei que não é todo mundo, mas a grande maioria, graças a Deus, está feliz, vai comemorar. Hoje eu tenho certeza que os bares vão estar lotados. Eu acho que é uma perseguição contra o Bolsonaro e seus aliados, porque não é só contra ele, né? Ele é tido como o líder da situação. Assim, eu já escutava há bastante tempo que ele, por mais que tivesse sido eleito, falando sobre essa corrupção no Brasil e tal, que todos os políticos eram corruptos e ele não, eu já escutava há muito tempo que ele era envolvido com coisas, só que enquanto ele estava na presidência ele não podia ser investigado. Eu acho que agora nada mais é do que a conta chegando, né? A justiça também proibiu Bolsonaro de se aproximar de embaixadas e autoridades estrangeiras. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, hoje detalhou como vai funcionar as restrições contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O documento divulgado proíbe Bolsonaro de fazer transmissões, vídeos ou transcrições até de entrevistas em qualquer plataforma de rede social dele ou de terceiros. A medida divulgada nesta segunda-feira reforça as restrições impostas ao ex-mandatário no contexto das investigações sobre a atuação de Bolsonaro e do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos a fim de prejudicar o Brasil. No despacho, Moraes afirma que a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui obviamente as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos e até transcrições de entrevistas em qualquer plataforma de rede social de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena imediata de revogação e decretação da prisão. O texto é claro ao apontar que Bolsonaro não pode se valer de intermediários para burlar a medida cautelar. O descumprimento pode levar à prisão imediata com base no Código de Processo Penal. Segundo as investigações, Eduardo atuou nos bastidores, a partir dos Estados Unidos, para mobilizar pressões estrangeiras sobre o STF. Eduardo afirma que é um dos responsáveis pelas conversas com a Casa Branca que geraram as tarifas de 50% impostas pelo governo norte-americano às importações brasileiras. Para o ministro Alexandre de Moraes, o gesto ultrapassou os limites do aceitável no discurso político. Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação pela 8ª semana seguida. As projeções recuaram para 5,10%. A projeção para o crescimento do PIB ficou estável essa semana em 2,23%. Mas o crescimento da economia para o ano que vem caiu, seguindo uma tendência de desaceleração já apontada pelo mercado financeiro. A equipe econômica do governo federal trabalha em um plano para apoiar os empresários afetados pelas tarifas de Donald Trump. O ministro Fernando Haddad deu as declarações durante uma entrevista na manhã de hoje. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu entrevista a uma rádio na manhã de hoje e afirmou que a equipe dele está elaborando um plano para atenuar os impactos da tarifa de 50% sobre as empresas brasileiras. Segundo o chefe da pasta, o governo já trabalha com a possibilidade de ter que implementar um programa de apoio aos empresários. O ministro disse que não necessariamente a ajuda aos empreendedores vai implicar em um aumento do gasto primário. Haddad disse que a equipe econômica prepara respostas a todos os cenários, inclusive para a implementação da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, a partir de 1º de agosto. E os caminhoneiros podem anunciar uma paralisação em breve em todo o território nacional. Lideranças do movimento dizem que a operação contra o ex-presidente foi a gota d'água em meio às reivindicações da categoria. O deputado Zé Trovão, do Partido Liberal, disse nas redes sociais que está sendo cobrado pela categoria pela paralisação. O presidente da Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos do Porto de Santos disse que os caminhoneiros autônomos não pretendem parar. O executivo ressaltou que esse movimento só aconteceria se o governo Lula não cumprisse com o acordo de outubro de 2024. Os peritos da Polícia Federal concluíram a análise do pendrive apreendido em um banheiro na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e a informação é de que o conteúdo do dispositivo é irrelevante. O pendrive foi localizado durante a operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, no banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação contra Bolsonaro investiga a coação à justiça brasileira por parte dele e também do filho Eduardo Bolsonaro. O conteúdo do dispositivo era considerado uma possível peça de interesse no inquérito que investiga supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas fontes ligadas à investigação disseram na manhã desta segunda-feira que o conteúdo do dispositivo é irrelevante para o inquérito. Jair Bolsonaro também estranhou o fato desse dispositivo estar no banheiro. Na sexta-feira, durante a operação, ele falou que uma pessoa pediu para ir ao banheiro e que, ao sair, voltou com um pendrive na mão. Presidente, sobre o pendrive apreendido na casa do senhor, tem algo comprometedor? Uma pessoa pediu para ir no banheiro, apontei o banheiro e voltou com um pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição. O pendrive não é do senhor, então? O pendrive não é do senhor? Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Mas o senhor sugere que foi implantado pela polícia? Não estou sugerindo nada.
uma história. Eu estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. O ex-presidente também declarou nunca ter aberto um pendrive na vida e que nem laptop em casa tem. A Genial Quest divulgou hoje uma pesquisa que mostra que o trabalho dos parlamentares do Congresso Nacional é desaprovado por 51% da população. Para a base petista, o trabalho da casa é aprovado por 61%. Já a base bolsonarista entende o contrário. 60% desaprovam o trabalho do Congresso brasileiro. Foram entrevistadas 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14 de julho. O nível de confiança é de 95%. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente do Chile e também com outras autoridades de esquerda em Santiago. Os líderes de esquerda do Chile, Espanha, Brasil, Colômbia e Uruguai se reuniram nesta segunda-feira em Santiago para levantar suas vozes em favor do multilateralismo diante das políticas protecionistas dos Estados Unidos e em defesa da democracia contra a desinformação e o extremismo. Sob o lema Democracia Sempre, o encontro acontece em um momento de crescentes avanços de partidos e governos de extrema-direita na Europa e na América Latina. O evento também coincide com a decisão do presidente americano Donald Trump de impor tarifas unilateralmente à maioria dos países e seguir uma política externa agressiva para resolver conflitos em todo o mundo. O presidente do Chile, Gabriel Boric, anfitrião da cúpula, disse que o objetivo é, ao final, apresentar propostas em 3 frentes: fortalecimento da democracia e do multilateralismo, enfrentamento da desinformação e do uso malicioso de tecnologia e combate à desigualdade e ao extremismo. Segundo o chileno, houve conversas também com a presidente mexicana Cláudia Sheinbaum e com os primeiros ministros do Reino Unido Keir Starmer e do Canadá Mark Carney, que não puderam comparecer à reunião. A agenda dos líderes em Santiago inclui ainda um almoço com diversas personalidades, como o Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz, a filósofa americana Susan Neiman e a ex-presidente chilena Michelle Bachelet. A jornada terminará com um encontro com organizações sociais e cidadãs. O governo russo anunciou hoje que quer marcar uma nova data para negociações sobre a guerra na Ucrânia. Durante o final de semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs novas rodadas de negociações. Ele pediu também que essas novas conversas sejam para realmente garantir a paz na região. E pesquisas norte-americanas mostraram que o apoio às deportações caíram em todo o país. Pesquisas publicadas indicam queda no apoio dos americanos às medidas duras do presidente Donald Trump contra a imigração irregular, no momento em que o republicano completa 6 meses de seu retorno à presidência. Levantamentos de opinião da CNN e da CBS mostram que o presidente perdeu o apoio da maioria da população em relação à sua política migratória. Segundo a CNN, 55% dos entrevistados acreditam que as operações de detenção foram longe demais. Esse número representa um aumento de 10 pontos percentuais em relação a uma pesquisa semelhante realizada em fevereiro, um mês após Trump reassumir o cargo. A mesma pesquisa mostra que 57% são contra a construção de centros de detenção em massa e apenas 26% aprovam a medida. Já o levantamento da CBS revela que 56% dos americanos acreditam que o governo Trump está mirando migrantes que não representam ameaça à segurança pública. No mês anterior, eram 47%. A aprovação das políticas migratórias caiu para 49%, segundo a CBS, frente a 54% no mês passado e 59% em fevereiro. Trump venceu as eleições no ano passado, em parte com a promessa de lançar uma campanha histórica de deportações, chegando a chamar imigrantes em situação irregular de selvagens e animais. O jornal The Wall Street Journal afirmou que vai se defender após o processo de difamação apresentado pelo presidente Donald Trump. O republicano exigiu 10 bilhões de dólares após o jornal publicar um artigo falando sobre o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um processo por difamação contra o Wall Street Journal e seu proprietário Rupert Murdoch. Trump reivindica ao menos 10 bilhões de dólares após o jornal publicar um artigo que atribui ao magnata republicano uma carta obscena dirigida ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. O processo por difamação, apresentado no Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida, em Miami, é uma tentativa do republicano de 79 anos de se contrapor a um escândalo que ameaça lhe causar sérios danos políticos. Na quinta-feira, o Wall Street Journal publicou um artigo que atribui a Trump uma carta com conteúdo obsceno supostamente enviada a Epstein em 2003, quando o presidente era um magnata do setor imobiliário.
O jornal anunciou que vai se defender vigorosamente após o anúncio do processo. Temos plena confiança no rigor e na precisão de nosso trabalho jornalístico e nos defenderemos vigorosamente contra qualquer ação, disse um porta-voz do Dow Jones, o grupo proprietário do jornal americano, que faz parte do conglomerado de mídia do magnata Rupert Murdoch. Trump pediu à procuradora-geral Pam Bondi que tornasse públicos todos os depoimentos relevantes do processo judicial relacionados a Epstein, encontrado morto em sua cela em 2019, antes do julgamento. O governo Trump enfrenta críticas de sua base conservadora, que o acusa de ocultar detalhes escabrosos dos crimes de Epstein para proteger milionários e integrantes da elite. Um veículo não identificado atropelou uma multidão em Los Angeles na madrugada de sábado e deixou dezenas de pessoas feridas. Um veículo não identificado atropelou uma multidão em Los Angeles na madrugada deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 28 pessoas ficaram feridas. Mais de 100 bombeiros atenderam a ocorrência em East Hollywood, socorrendo 3 pacientes em estado crítico, 6 em estado grave e 19 classificados como estáveis. Um relatório anterior havia indicado que entre 4 e 5 pessoas estavam pelo menos em estado crítico. Um funcionário do Corpo de Bombeiros disse à ABC News que as investigações preliminares indicam que o motorista perdeu a consciência e atropelou a multidão do lado de fora de uma boate. Mas a informação não havia sido confirmada. O incidente ocorreu perto de marcos icônicos de Hollywood, como a Sunset Boulevard e a Calçada da Fama, decorada com estrelas que homenageiam figuras da indústria cinematográfica. O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba afirmou hoje que vai permanecer no cargo mesmo tendo perdido as eleições no Senado do país. O primeiro-ministro japonês mantém o cargo. Shigeru Ishiba afirmou nesta segunda-feira que vai continuar governando apesar da derrota de sua coalizão nas eleições de domingo, nas quais perdeu a maioria no Senado. O Partido Liberal Democrata, que está no poder quase sem interrupções desde 1995, e seu parceiro Komeito agora se encontram em minoria em ambas as casas do Congresso. Embora eu esteja plenamente ciente de nossa grave responsabilidade pelo resultado das eleições, para não deixar a política estagnar, acredito que devo cumprir minha responsabilidade como o partido com mais votos e com o povo do país, ouvindo com atenção e sinceridade as vozes do povo. Os eleitores, irritados com a inflação, optaram por outros partidos, em particular o Sanseito, com uma mensagem que lembrava a agenda do presidente americano Donald Trump. Acho que o Sanseito estava afirmando o óbvio, que é japoneses primeiro, então acho ótimo que eles tenham dado um salto tão grande e conseguido tantos votos. O Japão, que passou anos com preços estagnados ou em queda, começou a sentir a inflação após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Em particular, os preços do arroz dobraram, afetando o orçamento de muitas famílias. A situação foi complicada pela ameaça de uma tarifa americana de 25%, se um acordo com Washington não for alcançado até 1º de agosto. A onda de violência no sul da Síria deixou mais de 1.000 mortos após uma semana de conflito. 128.000 pessoas deixaram a região nos últimos dias. A província de Sueida, no sul da Síria, retornava a uma relativa calma neste domingo, segundo uma ONG e correspondentes da agência France Presse, após uma semana de violência entre combatentes drusos e grupos rivais, que deixou mais de 1.100 mortos. Em um hospital, foram encontrados 400 corpos. O Observatório Sírio de Direitos Humanos contabilizou 1.120 mortes desde o início dos confrontos, que começaram em 13 de julho entre drusos e beduínos sunitas na região de Sueida. O número inclui 427 combatentes drusos e 298 civis dessa minoria, bem como 354 membros da segurança do governo e 21 beduínos sunitas. Os enfrentamentos provocaram o deslocamento de 128.000 pessoas, informou a Organização Internacional para as Migrações. Desde a meia-noite, Sueida tem estado relativamente calma, disse o Observatório Sírio, acrescentando que as forças de segurança bloquearam estradas que levam à província para impedir a chegada de combatentes de forças tribais. O governo anunciou o fim dos combates na cidade.
Um porta-voz do Conselho Sírio de Tribos e Clãs confirmou a Al Jazeera que eles deixaram a cidade em resposta ao apelo da presidência e aos termos do acordo. O presidente interino Ahmed al-Sharaa, que assumiu o poder após derrubar o presidente Bashar al-Assad em dezembro, reafirmou seu compromisso com a proteção das minorias no sábado. Além disso, destacou o importante papel dos Estados Unidos, que confirmaram seu apoio à Síria. O anúncio de cessar-fogo por parte de Damasco ocorreu poucas horas após os Estados Unidos anunciarem que haviam intermediado uma trégua entre Israel e a Síria para evitar uma escalada. Israel bombardeou posições do governo em Sueida e Damasco no início da semana passada. Imagens feitas em Sueida mostram pilhas de corpos espalhados pelas ruas da cidade aguardando a identificação. Os combates em Sueida terminaram, mas o necrotério mantém sua atividade. No principal hospital da cidade do sul da Síria, dezenas de corpos ainda precisam ser identificados, após uma semana de violência sectária que devastou a região de maioria drusa e deixou mais de 1.000 mortos, de acordo com uma ONG. Recebemos casos que só podem ser descritos como massacres familiares. Famílias inteiras foram dizimadas, o pai, a mãe e os filhos foram todos mortos. A violência estourou em 13 de julho com os confrontos entre beduínos e grupos armados drusos. A situação escalou com a intervenção de tribos sunitas vindas de outros pontos do país, que chegaram a Sueida para apoiar os beduínos. As autoridades sírias mobilizaram suas próprias forças no início da semana passada, para depois retirá-las sob a pressão de Israel, que bombardeou uma série de alvos governamentais em Sueida e Damasco. Tanto testemunhas como facções drusas e o Observatório Sírio dos Direitos Humanos acusaram a força pública de apoiar os beduínos e de ter realizado execuções sumárias em Sueida. A maioria dos mortos eram combatentes e civis drusos, mas centenas de membros das forças governamentais também perderam a vida. O frágil cessar-fogo anunciado no sábado pelo governo pôs fim a este ciclo de violência sectária e, nesta segunda-feira, as autoridades sírias evacuaram famílias beduínas da região. Essas pessoas estão sendo levadas a centros de recepção na província vizinha de Dara e para a capital Damasco. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, a violência obrigou mais de 128.000 pessoas a se deslocarem na província de Sueida. E a busca por 4 desaparecidos após um naufrágio continua no Vietnã. Pelo menos 35 pessoas morreram. Familiares de algumas das vítimas do naufrágio, que deixou 35 mortos no Vietnã, realizaram as cerimônias fúnebres neste domingo. As buscas por 4 desaparecidos ainda continuam. A tragédia ocorreu em um dos destinos turísticos mais populares do Vietnã, a famosa Baía de A Long. A embarcação que levava famílias em um passeio foi surpreendida no sábado por uma violenta tempestade. O barco transportava 49 pessoas, 46 passageiros e 3 tripulantes, quando afundou devido à tempestade repentina, segundo um relatório da polícia. Os socorristas recuperaram 35 corpos e resgataram 10 sobreviventes. A embarcação foi rebocada até o cais na manhã deste domingo. O primeiro-ministro Pham Minh Chinh expressou suas condolências às famílias das vítimas e pediu aos Ministérios da Defesa e da Segurança Pública que intensificassem com urgência as operações de busca e resgate. A tragédia é uma das mais mortais já registradas no local, Patrimônio Mundial da Unesco. 19 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um avião militar da Força Aérea de Bangladesh cair dentro do campus de uma faculdade na capital do país. O motivo da queda não foi divulgado pela imprensa local. Várias pessoas morreram nesta segunda-feira quando um avião da Força Aérea de Bangladesh caiu em uma escola da capital do país, Dhaka. Mais de 100 pessoas ficaram feridas e a maioria precisou ser hospitalizada. As informações são da assessoria de imprensa do líder interino Mohamed Yunus. Ele expressou profunda tristeza e pesar pelo incidente em uma publicação na rede social X. Yunus afirmou que esta é uma perda irreparável para os alunos, pais, professores e funcionários e um momento de profundo pesar para a nação. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
A aeronave F-7BJI, de fabricação chinesa, decolou às 13h06 no horário local e caiu logo depois no campus da Milestone School and College. Um fotógrafo da agência France Presse viu bombeiros e socorristas transportando os alunos feridos em macas. No próximo bloco, passageiros caminham sobre trilhos após falha em trem de São Paulo. E adolescentes suspeitos de matar jovem de 15 anos têm internação provisória decretada. Morreu ontem a cantora Preta Gil, aos 50 anos de idade. Ela enfrentava um câncer de intestino desde 2023. A artista morreu em Nova York em decorrência de complicações de um câncer no intestino. A cantora estava nos Estados Unidos fazendo um tratamento experimental contra a doença que ela tratava desde janeiro de 2023. Após o tratamento inicial no Brasil com quimioterapia e radioterapia e uma cirurgia para a remoção de tumores em agosto de 2024, o câncer retornou em outras regiões do corpo, levando à retomada de intervenções médicas. Preta Gil é filha do cantor Gilberto Gil, sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa. A última vez que Preta Gil cantou em público foi ao lado do pai, durante o show da turnê Tempo Rei, que marca a despedida dele dos palcos. A apresentação aconteceu no dia 26 de abril deste ano, em São Paulo. Em nota publicada nas redes sociais e emitido à imprensa, Gilberto Gil pediu compreensão nesse momento difícil e disse que a família está organizando a repatriação do corpo da filha. A assessoria da cantora disse em nota que a artista passou mal dentro da ambulância que a transportava para o aeroporto. Ela tinha viagem marcada para voltar ao Brasil. Um confronto entre criminosos e policiais militares fechou uma das principais vias da Praça Seca, na zona oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi atacada quando estava em um dos acessos da região. A corporação disse também que foi à comunidade após receber uma denúncia de que bandidos estariam participando de um baile funk. 4 suspeitos foram baleados, um deles não resistiu e morreu. E em São Paulo, quem acordou cedo enfrentou problemas no transporte sobre trilhos. Passageiros precisaram caminhar pelos trilhos após uma falha na linha 12 Safira da CPTM. A falha aconteceu na estação Jardim Helena, Vila Mara, no sentido Brás, na zona leste de São Paulo, e afetou a vida de diversos usuários em pleno horário de pico. Imagens mostram dezenas de pessoas desembarcando e caminhando sobre os trilhos para chegar até a plataforma. Como reflexo da falha, as plataformas das demais estações da linha 12 Safira também ficaram superlotadas. O problema começou por volta das 6h30 da manhã, mas só foi resolvido 2 horas depois. O jovem Lucas da Silva morreu neste final de semana após 10 dias internado no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O padrasto dele está preso e é considerado o principal suspeito de envenenar o menino. Lucas estava internado no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo após ter ingerido um alimento que estaria intoxicado no dia 11 de julho. Na tarde de ontem, o quadro dele evoluiu para a morte encefálica. Na última quarta-feira, a Polícia Civil prendeu Ademilson Ferreira, padrasto do jovem. Para as autoridades, ele é o principal suspeito de ter envenenado Lucas. A delegada do caso disse que o pedido é justificável porque Ademilson tentou colocar a culpa na irmã. A mãe de Lucas contou que recebeu os bolinhos em casa na sexta-feira e que foi o próprio Ademilson quem distribuiu os alimentos para os familiares. A polícia ainda aguarda o laudo da perícia para confirmar se os bolinhos estavam envenenados e qual substância foi usada. 2 adolescentes admitiram ter matado Nicole Fernanda, de 15 anos, em Hortolândia, no interior de São Paulo. O corpo da vítima foi encontrado esquartejado em uma lagoa. De acordo com a polícia, o corpo de Nicole foi encontrado esquartejado em uma lagoa pela Guarda Municipal na tarde da última sexta-feira, em Hortolândia, com sinais evidentes de violência extrema. A menina estava desaparecida desde o dia 12 de julho. Segundo o delegado José Regino, os 2 adolescentes presos confessaram o crime, com riqueza de detalhes. Eles estavam escondidos na casa da avó de um deles, em Cornélio Procópio, e foram apreendidos após denúncia anônima recebida pela Polícia Civil do município. O corpo tinha perfurações por arma branca e nas costas da vítima havia uma inscrição com as iniciais PCC. De acordo com o Dr. José Regino, a inscrição aponta para uma tentativa deliberada de disfarçar a motivação real do crime,
simulando possível relação com a organização criminosa. O delegado também informou que no interior dos lençóis foram encontradas pedras usadas para manter o corpo submerso na lagoa, caracterizando o esforço de ocultação do cadáver. Uma mulher foi morta pelo ex-marido com uma facada durante uma festa em São Mateus, na zona leste de São Paulo. O criminoso está foragido e é procurado pela polícia. A vítima trabalhava vendendo marmitas preparadas na cozinha da própria casa, com a ajuda de uma amiga. No domingo, Maria Gerlene foi com uma amiga até uma festa que acontecia em um bar, onde Dagmar Souza também estava. Em depoimento, a amiga contou que o homem se aproximou de Maria e a ameaçou, exigindo que ela deixasse a festa. Em seguida, ele a abordou mais uma vez e perguntou se ela não iria deixar o local. Maria então disse que não iria embora. O criminoso então pegou uma faca e deu um golpe no peito da ex-esposa. Ele tentou atacar Maria mais uma vez, mas foi impedido. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem já havia sido condenado anteriormente por tentativa de homicídio por motivo fútil. O ex-marido não aceitava o fim do relacionamento. Um jovem de 25 anos morreu na madrugada de hoje após o carro em que ele estava bater contra um poste e capotar no bairro do Piqueri, na zona norte de São Paulo. Além do motorista, outros 3 passageiros ficaram feridos no acidente. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, o motorista, que tem 21 anos, não apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, alegando que tinha bebido álcool 3 horas antes do acidente. Um casal foi encontrado morto dentro de um apartamento no centro de Curitiba. Segundo a polícia, o homem atirou 2 vezes contra a mulher e depois tirou a própria vida. O crime aconteceu sábado, mas a descoberta só aconteceu no domingo, após uma criança que mora no apartamento de baixo notar sangue escorrendo pela parede. No imóvel, a polícia encontrou drogas e seringas. E a seguir, morre o ex-presidente da CBF e os gols do Campeonato Brasileiro. Morreu neste final de semana o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, aos 93 anos. Ele estava em casa quando passou mal. Ele presidiu a instituição de 2012 a 2015. Ex-dirigente foi condenado nos Estados Unidos e ficou em prisão domiciliar em Nova York, acusado de receber 6,5 milhões de dólares como propina para assinar contratos de direitos comerciais das Copas Libertadores. E nesse final de semana, o Brasileirão foi movimentado. São Paulo deu um show contra o Corinthians. O Cruzeiro se manteve na liderança e o Flamengo venceu com o gol do atacante Pedro. Vamos ver. O São Paulo jogou muito contra o Corinthians no Morumbi. O tricolor paulista pressionou desde o início, apesar de ter tomado um susto de Angel Romero. Mas antes dos 40 minutos do primeiro tempo, os donos da casa trataram de decretar a vitória. Luciano recebeu um passe de André Silva, ajeitou o corpo e bateu rasteiro para abrir o placar. 3 minutos mais tarde, Arboleda lançou para o Wendel, que bateu forte cruzado e encontrou Luciano no meio do caminho. 2-0 São Paulo. Em meio às polêmicas com o treinador, o atacante Pedro garantiu a vitória contra o Fluminense no Maracanã. Ele apareceu na segunda trave e empurrou para dentro do gol. Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram um grande jogo no Allianz Parque. Lucas Evangelista abriu o placar para o Verdão. No final do primeiro tempo, o atacante Hulk fez esse golaço de falta para empatar. No início do segundo tempo, Vitor Roque tentou completar para o gol, mas contou com a sorte para colocar o Palmeiras na frente do placar mais uma vez. Alguns minutos mais tarde, uma lambança do Atlético Mineiro deu início ao terceiro gol. Maurício recebeu dentro da área e ampliou. No final da partida, o Atlético Mineiro teve mais uma falta na entrada da área e Hulk foi para a cobrança. O atacante encheu o pé e empatou. Mas foi só isso. 3-2 Palmeiras. O líder Cruzeiro venceu o Juventude com tranquilidade. No final do primeiro tempo, Christian Roberto abriu o placar. No início do segundo, Gabigol ampliou. Alguns minutos mais tarde, Gabigol fez mais um de pênalti. No finalzinho da partida, Carlos Eduardo fechou o marcador. 4-0 Cruzeiro.
Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando no YouTube TV Rede Gospel Oficial. Boa noite e até amanhã.